dia, mais um dia na caminhada. E antes de entrar no tema, assunto, né, desse vídeo hoje, queria dizer que no começo eu achava muito parecido com o que a gente falou sobre misericórdia, mas a gente vai ser mais, aprofundar mais, entrar em uma outra questão. Eu queria pegar como exemplo, e só como exemplo, tá, mas algo que está bem latente ainda, o caso dessa menina, Helena Marins, na Indonésia, que aconteceu com ela, e as reações de muitos. E infelizmente, apesar de eu honestamente não ter visto, mas eu acredito que deve ter muito crente com as mesmas reações, se não expostas na rede social, com muitos mais pensando coisas do tipo: por que foi lá? Ela que buscou isso, não tinha nada que ir lá numa trilha dessa. Um dia, ou seja, a vítima virou o culpado. E será que é assim mesmo? Quando a gente falou de misericórdia, eu falei muito sobre, o texto que diz sobre você souber da falta de algum irmão, seja algum pecado, seja através de uma outra pessoa, ou esse irmão vindo até você. Mas, no caso, não estamos falando de pecado, porque eu não creio que seja pecado alguém ir para um local e fazer uma trilha daquela, passar por ali, pelo que se lê, é um local que normalmente tem, as pessoas fazem isso, que por sinal já teve outros acidentes, acho que não com essa gravidade, com uma vista muito bonita. Qual o pecado nisso? Nenhum. Ou pergunto mais uma vez, você honestamente acha que é justo tratar como se ela tivesse feito algo errado? Não. E aí eu queria abrir, como um exemplo para isso, usando isso como exemplo. Aliás, se você não orou pela família dela, aproveita para orar hoje. Vamos parar de apontar dedo e fazer aquilo que nós temos que fazer. Chorar com os que choram. Quantas coisas a gente faz, e sem ser pecado, mas por circunstâncias, a gente se vê preso num abismo. Escolhas erradas, atitudes impensadas, mas não pecados. Qual é a nossa atitude nisso? O que a gente faz quando próximo de nós, seja ele nosso irmão em Cristo ou não, dizem algumas notícias que a menina seria evangélica, não sei, mas a coisa é tão maluca que esse momento que a gente vive no nosso país há alguns anos, eu vi gente dizendo que foi bem feito, culpa dela, por conta de ideologia política. Palavras como: e eu acho sim que o governo errou, poderia ter feito muito mais, mas de que o governo que ela elegeu não fez nada por ela. E mais uma vez afirmo que, infelizmente, eu acredito, apesar de não ter visto, que tem muito crente amar essa palavra, que provavelmente pensou a mesma coisa. Talvez não tenha postado, ou de repente até postou. Não tem nem vergonha de postar. Mas enfim, a nossa questão aqui, usando isso como exemplo,
Qual é a nossa atitude quando alguém está numa situação difícil e não porque pecou? Tem gente que passa por dificuldades, doenças, crises, e a nossa atitude é assim, deve ter pecado. A gente faz igual os amigos de Jó. Alguma coisa você fez de errado, não é possível. Você está passando por isso, não é possível você ter escorregado e caído e tá abandonado aí e morreu aí. Você fez alguma coisa errada. Você está em pecado. Ou se não tá, você não tinha que ter se metido aí, a culpa é sua. E eu queria usar como exemplo, na verdade não como exemplo, mas como base para a gente pensar. O texto de Filipenses 2:5, onde Paulo escreve a Filipe, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ainda usando como base essa situação da Juliana Marins, e tantas outras situações que talvez a gente não esteja num abismo literalmente, mas esteja em algum, ou melhor, nós não, né? Alguém perto de nós. Qual a sua atitude? Qual a sua postura? Olhar e falar assim, bem feito, tá ali, porque quis, não tinha nada que tá ali, tá lá porque buscou, tá passando por isso porque tá em pecado, eu que não vou ajudar, porque a gente critica muito quem não ajuda, mas será que a gente ajuda? Qual você acha que foi o sentimento de Jesus diante disso aí, dessa tragédia que houve? Você acha que foi esse mesmo? De bem feito, ela votou em A, B ou C, e ela não tinha nada que ter ido lá, eu fiz aquilo tudo ali, lindo, maravilhoso, eu coloquei nas escrituras sagradas que a natureza, ela proclama a glória de Deus, e segundo consta, ela amava contemplar a obra de Deus, né, através da natureza, coisa que a gente não faz. Qual seria o sentimento? Qual foi o sentimento de Jesus? Será que foi esse que o pessoal está sentindo e que muitos de nós estamos brincando e tripudiando em cima disso? Ou será que foi amar, ter compaixão, sim, como eu disse, a gente vai falar um pouco disso, e de misericórdia, e de se entristecer com o que aconteceu no fim? Porque a gente adora, falei esses dias com algumas pessoas, a gente adora os textos, entre aspas, vingativos de Jesus, de Deus. Tacar a pedra, mas a gente esquece o resto do texto, né? Que ali depois de uma palavra de Jesus, eles, né, estavam lá para apedrejar aquela mulher e que estava em pecado, tá? Tinha errado. Não foi como a Juliana que estava numa situação, o tanto de nós passamos, parecidas numa proporção bem menor, é claro, mas não porque pecou, mas por circunstâncias. Precisa de ajuda. E a gente esquece do resto do texto que, um a um, percebendo que era igual ou pior aquela mulher, foi largando as suas pedras e indo embora. A gente taca a pedra mesmo, a gente aponta dedo e determina que a pessoa está em pecado. Já vi pessoas passarem por dificuldades, filhos passarem por doenças, e irmãos em Cristo, aqueles que têm que ser compassivos, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, amar, cuidar, abraçar, perdoar, ter compaixão, independente da circunstância. Na verdade, olhar, você deve ter feito alguma besteira, deve estar em pecado. E eu repito mais uma vez,
Você acha mesmo que foi esse sentimento de Jesus? Foi isso que ele ensinou aqui? Foi isso que ele sentiu diante da situação que essa menina e tantas outras que a gente passa? Você que conhece o texto bíblico, conhece a palavra, acha mesmo que é isso? Você acha mesmo? A pessoa pode achar, ter certeza, eu duvido que não é. Uma outra situação que eu já vi uma vez, em alguns anos isso, mas queria usar como mais um exemplo. Eu imagino que a maioria aqui se lembre. Mas se não se lembrar, dá uma procurada. Se não conhece, dá uma procurada depois na internet. Você vai achar. Um incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em que milhares de jovens morreram. Queimados, carbonizados, intoxicados. Uma vez onde eu trabalho, conversando com duas colegas, uma delas evangélica também. E ela estava sentando a pancada nessa galera que morreu. Nessa atitude mesmo, bem feito. Tinha mesmo que tá ali acontecer isso mesmo. E depois de muito falar, eu intervi e falei assim, olha só, a outra colega abismada com isso, né, que Deus é esse? E eu falei assim, você não tenha dúvidas. Eu falei pra essa colega que estava aí assustada com esse Deus, né, mal, vingativo, pra colega aqui, evangélica, que estava colocando as circunstâncias dessa forma, podia a seguinte expressão, eu creio plenamente nisso, na circunstância da Boate Kiss, da Juliana Marins e nossa também. Mas eu não quero comparar essas tragédias com situações que para nós são pesadas, mas que é uma proporção bem menor. Mas eu falei assim, você não tenha dúvidas, Deus chorou e se compadeceu com cada pai, cada mãe, cada irmão, cada primo, cada tio, cada sobrinho, cada amigo que perdeu alguém ali. Não estou falando de salvação, nem essa é a ideia desse vídeo. Mas a ideia é, temos nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Pra gente caminhar para encerrar, para esse vídeo não ficar longo, eu tô vendo muita gente criticando, e com razão, o governo da Indonésia. Mais uma vez, tô usando isso como exemplo, né, para que a gente possa refletir. O governo do Brasil, as equipes de socorro lá, a própria Juliana, né, como se fosse um pecado ela ir lá fazer turismo e como eu disse aqui, até por viés ideológico, político, coisa ridícula isso. Nossa, a empatia que se fala tanto, a compaixão ser resumida a isso. Se for por merecimento, a gente está perdido. E o próprio Jesus lidou com todos os vieses possíveis da sua época. Foi criticado por isso. Talvez você tenha medo de ser criticado. Mas, como eu disse, tem muita gente criticando e falando, e alguns com razão mesmo. Acho que os governos deveriam ter feito muito mais coisa. Mas e aí? Foram 4 dias até que chegassem até ela. Você orou por ela? Você intercedeu a Deus para que ela fosse resgatada com vida? Para que ela voltasse e nessa experiência, se ela não tinha tido um encontro com Cristo, ela tivesse. Você teve esse sentimento pelo menos? Ou ficou só assistindo? Como se fosse mais uma série, mais um filme de aventura,
série da Netflix Bom Dia, porque a maioria de nós fez isso, acompanhou, assistindo, entre aspas, comendo sua pipoca, esperando o desfecho. Infelizmente foi o pior possível. Pra gente fechar mesmo, eu li ontem, não sei se é verdade. Na verdade eu li hoje. Me parece que um cidadão lá, alpinista, sozinho, indonésio, que não era da equipe de resgate, não era conhecido da Guyana, não era parente, obviamente que não, mas que ele, como alpinista e voluntariamente, depois de ter ela infelizmente falecido, desceu até lá e passou a noite do lado do corpo dela para evitar que escorregasse mais ou qualquer outra coisa acontecesse. Ficou lá do lado. Diz o que eu li que depois ele subiu com o corpo dela. Eu não sei se é verdade que ele realmente fez isso, se esse cara realmente existe, acho que sim. Na internet hoje a gente às vezes é pego em cada coisa, né? Mas verdade ou não, essa aqui é a atitude correta. E considerando que seja verdade, porque eu acho até que seja. Não sei se esse cara é cristão, acho que não. Mas teve a atitude certa, a postura correta. E de não... Ele não pensou em viés político, ele não pensou em religião, ele não pensou quem ela era, se ela era boa, má, legal ou não, simpática ou antipática. Ele só sabia que ele tinha que fazer isso. O que a gente faz? O que a gente fez por essa menina? Ah, mas só orar? Se, como crente, você está duvidando do poder da sua oração. Parabéns, estamos muito errados com isso. A gente tem que parar de achar que é só oração, é a oração. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. A gente tem que crer nisso e pôr em prática. Mas qual é a nossa atitude? Esse é o sentimento que houve e que há em Cristo Jesus. Está ao nosso lado, não importa o que aconteça. Vou citar novamente Mateus 28:26, que estou convosco até a consumação dos séculos. E ele está. E de uma forma ou de outra ele esteve lá, a Juliana. O que aconteceu com ela depois, questão de salvação, eu não tenho como afirmar nada e nem quero. Mas eu quero que a gente pense. Nós temos em nós o mesmo sentimento que houve e que há em Cristo Jesus? Ou a gente só aponta o dedo? Pense nisso, reflita. Eu acho pouco provável que isso chegue a alguém na família da Juliana ou conhecido. Mas de verdade, o meu sentimento foi de muita tristeza quando infelizmente chegou a notícia, eu acho de muitos, né? De que ela não havia resistido. Eu oro e desejo que o Espírito Santo de Deus console o coração dos pais, de toda a família, de amigos, familiares, porque é só mesmo o Espírito Santo de Deus para fazer, porque é algo terrível, que eu posso até imaginar por ter filhos e espero nunca passar, porque é algo tão terrível. Se você for procurar, pelo menos eu ainda não achei. Quem perde pai é órfão, quem perde esposo ou esposa é viúvo ou viúva. Quem perde filho não tem nada que defina em português e em outras línguas. Mas
para você não esquecer. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus: compaixão, misericórdia, companheirismo, lealdade. Se a gente não tem, que a gente possa buscar. É fácil? Não. Mas não desiste não. Vamos junto. Eu, você e o Espírito Santo na caminhada. Espero sinceramente que algo aqui tenha sido útil para você, para sua vida. Se você achar que pode ser útil para alguém, se você achar que não também, não se esqueça aí, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Deus te abençoe e a gente volta no próximo vídeo juntos na caminhada.